Então, no primeiro momento, sobre planejamento e mediação e gestão de equipe, o material que eu estou utilizando na aula de hoje é esse daqui, deixando aqui as referências para vocês. Se alguém quiser depois conferir, eu tenho todos esses materiais de PDF também, pode me pedir que eu passe sem o menor problema. Planejamento, então, estratégico. A gente falou na última aula sobre gestão de equipes que a gente vai ter aí dois momentos, onde eu devo compreender que eu vou gerir pessoas e eu também vou gerir a questão de estratégia. Então, além de eu gerir as pessoas, eu vou ter que ter um planejamento. Então, onde eu vou colocar tal pessoa? Como que eu vou organizar a meta diária? Como que eu vou levar isso adiante? Por que eu tenho que pensar num planejamento e também pensar nas pessoas que eu tenho à minha disposição? Então, aí pode ficar um pouco estranho falar assim, mas então é só considerar as pessoas como ferramentas. Então, já está indo para o lado errado. Você tem que pensar no que as pessoas têm, que elas podem estar exercendo essa função, e o que elas têm de conhecimento. Então, você deve conhecer a sua equipe de uma maneira ampla, né? O que cada um tem de ponto forte, de ponto fraco, até para você evitar aí a parte de conflito, a questão de comprometimento, que a gente vai entrar mais adiante. Então, toda empresa vai ter aí a sua hierarquia. Então, é comum que as pessoas acabem se deparando com uma liderança, seja ela formal ou informal, que a gente vai comentar também na aula mais à frente. Então, qual que são os pontos que vão estar se destacando aí? É que na hora que eu penso em planejar, criar a minha estratégia para poder aplicar na minha equipe, eu tenho que tomar cuidado com dois pontos. Que pontos são esses? O ambiente externo e o ambiente interno. Então, esses aí são pontos cruciais para você compreender. Como assim? Segunda-feira, você chega no trabalho, contando que a sua equipe vai estar lá reunida, seja uma equipe de 10 pessoas, e aí 8 horas da manhã tem 8 pessoas só. Duas não estão lá. Por que essas duas não estão? É a hora que a gente entende que é um ambiente externo, ou seja, o carro pode ter estragado, alguém pode ter ficado doente, essa pessoa pode não ter acordado no horário. Será que você lembrou de mandar a mensagem para ela sobre essa reunião, sobre esse dia de trabalho? Se for algo esporádico, se já é definido como um trabalho, ela sabe daquelas informações que você está repassando. Então ela faltou. Então existem vários problemas que a gente tem só pensando no ambiente externo. E ainda temos o problema do ambiente interno. Então, além do ambiente interno, aí a gente tem que pensar no quê? Máquina, questão de hora de produtividade. Se eu não estou sobrecarregando a minha equipe demais, se eu não estou cobrando uma coisa que eu sei que não é real. Então, não adianta você chegar e pôr metas irreais, porque eles vão falhar. E à medida que eles forem falhando, eles vão ver que não é legal acreditar nas suas palavras. Então você perde a credibilidade. Você vai falar, olha, a gente tem que bater essa meta hoje. Eles não vão falar diretamente para você, alguns até podem, mas o tradicional é que eles vão dar aquele sorrisinho de canto e pensar, lá vem ele de novo com essa história de meta. Ele põe 100, mas mal sabe ele que se a gente fosse fazer esse 100 aí, a gente dava conta nem de andar no outro dia. De tanto trabalho que seria. Então, o que a minha equipe pode efetivamente produzir, o que eu tenho à minha disposição e como que o ambiente externo e o ambiente interno conseguem lidar com tudo isso para mim alcançar a minha meta, o meu objetivo. Então, é importante que eu entenda isso na hora de fazer o meu planejamento. Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho todas as ferramentas, as pessoas que estão aqui, eu posso contar com elas realmente para produzir, porque quem está dentro de empresa conhece muito bem uma coisa chamada hora extra. E aí você chega e fala, olha, esse final de semana, hoje, depois do horário, eu vou precisar que algumas pessoas façam né, hora extra. Você não pode obrigar ninguém. Você não concorda comigo que você planeja o seu dia também? Não, na hora que eu sair da empresa, tenho que passar no colégio, buscar meus filhos. Saindo daqui hoje eu tenho uma consulta que eu custei marcar no médico e ele abriu uma exceção de horário para mim que era 6 da tarde. Eu tenho que ir no banco, já pedi para sair mais cedo. Então você tem todo esse planejamento da sua vida. E esse planejamento da sua vida, o seu planejamento pessoal, ele pode estar chocando com o planejamento da empresa também. Então, o seu planejamento de liderança, de gestor,
tem que levar sempre as outras pessoas também. Então, deixar para a última hora é um grande problema. Nossa, mas na hora que eu precisei, ninguém pôde me ajudar. Então, será que realmente foi a sua equipe que não quis te ajudar? Ou você forçou eles em um ponto que era limitante? Nossa, na hora, né? Aí tem até aquela brincadeira, né? Na hora que eu preciso, eu sei quem são os verdadeiros. Tem momento que não dá. Quantas vezes aí na sua vida você queria ou poderia estar ajudando alguém, mas justamente naquele momento não dava para você estar em dois lugares? Então, por isso que tudo isso tem que ser datado, tem que ser organizado. Então, a falta de planejamento, ela vai afetando, ela vai quebrando esse vínculo. E ela pode ocorrer tanto por você quanto pela outra pessoa. Não estou falando que a culpa é só do líder, mas em parte sempre vai ser dele por ele não avisar, não ter comunicação, não pensar nesses dois pontos, né, no ambiente interno e no externo. Mas também pode vir da equipe dele. Se você comanda uma equipe, um exemplo aí, é de enfermeiros, ou se você comanda uma equipe de segurança, né, do pessoal que trabalha aí com portaria. Quase todos eles que eu conheço, quase todos esses profissionais trabalham no 12 por 36. Então, um dia eles trabalham, no outro, tecnicamente, eles descansam. O que acontece? Se você precisar dele para cobrir uma folga, fazer qualquer coisa, a maioria não vai conseguir. Por quê? Tecnicamente, ele trabalha um dia e folga um. Só que quando ele sai desse serviço, no outro dia que seria a folga dele, ele já pegou em outra empresa, já pegou um outro contrato, já pegou por fora. Então é muito comum que hoje, né, as pessoas tenham dois empregos, até mesmo três, dois empregos e um bico, porque o salário principal já não é o suficiente para manter uma família. Quem tem uma família aí, quem tem filhos, quem paga as suas dívidas aí, consequentemente desenvolvendo apenas um salário mínimo, sabe muito bem que não é barato. Então, parte para fazer um bico, parte para fazer um outro serviço. Então, eu preciso pensar nesse meu planejamento, porque aí vai ter conflito. E aí é a hora que você pode pensar, essa pessoa talvez ela não sirva para minha equipe, porque para minha equipe eu preciso de alguém que esteja disposto, né, disponível para mim 24 horas, que possa fazer viagem, que tenha isso, que tenha aquilo. Então é questão de perfil também. Então quando eu estou pensando no planejamento, eu tenho que levar sempre isso, processo interno e processo externo. Ficou alguma dúvida nessa primeira introdução aqui sobre os fatores? Então, além disso, pensando só na questão de pessoas, em gestão de equipe, eu ainda tenho que tomar cuidado também com o próprio funcionamento. Como assim? Aqui eu falei da pessoa. Ainda temos a gama aí de atuação de concorrente, a questão de máquinas, a questão aí também de logística. Então, será que isso realmente vai conseguir? É real isso tudo que eu estou fazendo? Então, quando eu falo de planejar, na sua cabeça pode parecer muito simples, mas é a hora que você tem que pesar os prós e os contras. Existem algumas ferramentas na administração que a gente chama de análise SWOT, que você vai analisar as forças, as fraquezas, né, as oportunidades e as ameaças, analisando ambiente interno e ambiente externo. Então, isso se baseia muito bem aqui. Tá? Quem quiser pesquisar depois sobre essa ferramenta, ela é muito interessante, a análise SWOT. Como se fosse uma matriz onde você vai lançando pontos no gráfico. Isso aqui é oportunidade, isso aqui é ameaça, isso aqui é a minha força, isso aqui é a minha fraqueza. Por quê? Com isso, eu consigo saber o momento correto de agir, o momento correto de recuar e, principalmente, saber o momento que eu estou entrando no campo inimigo, de certa maneira. Aonde eu estou agindo que pode acabar me prejudicando. Porque eu já previ isso antes, porque eu planejei. Então, se você planeja, raramente você vai ter problemas aí, só se for algo muito esporádico. Pensa no seguinte, se alguém fala para você ir no supermercado, comprar um refrigerante, eu falo muito a respeito disso, que é a resposta mais óbvia. E você simplesmente pega o dinheiro e vai no supermercado, chega lá, você vai pegar o celular e vai ligar. Que refrigerante? Aí a pessoa fala talvez, Coca. Aí você procura no freezer, tá quente. Aí você liga de novo pro fulano. Ô fulano, a Coca tá quente, qual que você quer? Aí ele, Guaraná. Aí você olha lá, opa, mas será que é lata? Será que é 600? Será que é 2 litros? Será que é uma só? Será que é várias? É para uma reunião? É para ele tomar no almoço? É para a gente? Como é que funciona? Ou seja, quando você age sem informações, quando você age sem dados, a chance de você ter vários problemas na hora da execução é muito grande. Então você deve sanar eles antes.
Aí você entra num tema que é focar numa equipe de alto desempenho. Então, quanto menos você ferra o processo, né, quanto menos problemas você tem no processo, maior o desempenho da sua equipe. Porque é literalmente só produzir, só executar. O meio de campo já está ganho porque você está planejando e se tiver alguma eventualidade ali, está sob controle, porque consequentemente já foi previsto. A menos que seja algo extremamente esporádico, mas mesmo assim não vai ser tão impactante. Pensando nisso, eu vou ter os contextos de trabalho. Então, na última aula, eu ainda falei: olha, a gente tem a questão de cultura organizacional, a gente tem a questão de clima também. Qualidade de vida no trabalho, né? Basicamente. Então, quando eu penso no contexto organizacional, quando eu penso na empresa como um todo, e eu falo empresa de maneira geral, independente se é você e mais 3 pessoas, ou se é você e o seu setor inteiro, isso é contexto organizacional. Independente do tamanho da sua empresa, do seu negócio, do que você está fazendo, do seu empreendimento. É um clima. Não é legal você trabalhar com uma pessoa que não te atura, que não te suporta, que não acata ordens, da mesma maneira que não é legal você trabalhar com uma pessoa que te lidera, que ela é arrogante, que ela não passa informação, que ela não sabe orientar e por aí vai. Então tudo isso acaba prejudicando toda a questão do objetivo, que é alcançar a meta do dia, que seja vender, que seja produzir, que seja fazer, né, algum projeto aí e aplicá-lo. Então, dentro desses contextos, eu vou ter as interações. Então, primeira parte, cultura organizacional. Falei na última aula, repito agora também, né? Quais são os valores que são pregados lá dentro? Será que todo mundo se respeita? Será que é um ambiente legal? Será que não tem nenhum terror psicológico lá das pessoas? Está todo mundo satisfeito em estar trabalhando? Quando eu falo isso, reúne todos aqueles pontos que eu falei. Questão de remuneração, questão das pessoas estarem satisfeitas com o local, com uniforme de qualidade, EPI de qualidade, o local que elas trabalham conseguem suprir as necessidades básicas dela, até mesmo questão do banheiro estar limpo, isso julga muito. Por mais que seja pequeno, a gente já falou isso na questão do feedback, quando você tem um problema, você tem que saber ouvir. Porque se a pessoa traz isso como um problema, para ela importa. Então, eu preciso pensar porque isso dá afeta o desempenho. E aí a gente tem a questão de treinamento, né? A gente também tem o desempenho, a análise, tudo que já foi citado. Eu pego isso e fecho mais o cerco, que é, na hora do feedback, eu preciso conversar, eu preciso saber orientar, eu preciso me comunicar bem, mas eu ainda preciso daqueles limites. Então, eu preciso entender que a minha equipe, dentro daquele local, ela é minha equipe. Então, se eu estou na liderança, se eu estou na frente, eu tenho que agir como tal. Eu tenho que defender quem tem que ser defendido, eu tenho que proteger os meus, da mesma maneira que eu também tenho que corrigir. Então, é literalmente ser o pai ou a mãe ali da equipe, cuidar de todos para chegar naquele objetivo comum. E dentro desse ponto, eu tenho aquele desenvolvimento da equipe, que é a hora que alguns gestores, né, veem isso de forma errada. Eu não vou fazer isso porque senão não tem necessidade de eu estar aqui. Ou senão eu não vou desenvolver isso porque fulano já tem qualificações melhores, logo logo ele toma a minha vaga. Ah, eu que não vou fazer isso, não fizeram nada por mim. Então, o líder que não desenvolve a sua equipe, que não desenvolve pessoas, ele está sendo o líder errado. Ele não está fazendo o serviço dele da maneira que é para ser feita. Então, precisa ter coesão nas atitudes que ele está fazendo. Quando eu pego todo esse contexto, a equipe está fechada, está tudo montada, fiz todos esses pontos que eu estou pensando, eu preciso ter dados. Sem dados eu não consigo agir. Como que está a sua equipe? Quanto que vendeu hoje? Como que foi a produção? Bateu a meta ou não bateu? Qual que era a meta? Eu preciso de valores. Sem valores, sem quantificar, sem ter dados, eu não consigo saber a eficácia da equipe. Então, para mim medir o desempenho, para mim ver o retorno do investimento que eu estou fazendo, pode ser em dinheiro, pode ser em tempo também, para ver a viabilidade das melhorias que podem vir. Então, eu preciso de dados. Depois que eu estruturei a parte completa da minha equipe, eu já fiz todo esse meio de campo aí de gerenciamento, de comunicação assertiva, eu vou precisar de dados para medir ainda. Sem dados eu não consigo saber o que está acontecendo. É a mesma coisa das suas dívidas. Imagina você ir no supermercado e só vai jogando as coisas no carrinho. Na hora de passar no caixa,
qual que é a chance de você ter dinheiro para pagar isso? Se você não faz nenhum controle, a chance do que você tem no bolso de pagar essa compra que você está fazendo, talvez ela seja irreal. Aí você pega 3 potes de Nutella, pega umas 4 pedaços de picanha, vai lá, enche o carrinho de bebida e pega um monte de pacote de arroz, feijão, óleo e vai tacando. Na hora que você passa, R$ 3.000. Aí você fala, ixi, não ganhei nem isso durante 4 meses livre. Imagina gastar isso numa compra só. Então, eu preciso ter esse controle. Tudo é baseado em dados. Você já faz esse controle na sua vida, agora você tem que aplicar ele na sua equipe. E aí entra no que eu já comentei algumas vezes, e agora a gente vai entender que são as necessidades do ser humano. Então, quais são as necessidades da sua equipe? O básico de tudo, que a gente tem como material, que é muito comentado, é a pirâmide de Maslow. Ela traz muito bem essa maneira de enxergar as necessidades do ser humano à medida que ele vai desenvolvendo. Então, de primeiro ponto, eu tenho as necessidades básicas. As necessidades básicas são elas. Primeiro, fisiológica. Então, é alimento, roupa, repouso e moradia. É o que todo mundo, quando está na pindaíba, fala, nossa, pelo menos eu tenho um teto e alguma coisa para comer. Você ouve isso demais. Pelo menos eu tenho isso daqui ainda. Se não, já desanda. Então essa é uma das bases, é uma da base principal, né? Sem você poder comer, sem você poder dormir bem, se você está se alimentando bem, consequentemente, você não consegue trabalhar, você não consegue render, você está totalmente satisfeito até pela vida. E isso se traz pelo trabalho, que é o que eu estou comentando. Será que o local que a pessoa está trabalhando é legal? Ela consegue utilizar o banheiro de maneira coerente? Será que ela tem uma aplicação legal com os demais? Então, a primeira parte que eu tenho que suprir são as fisiológicas. Questão de alimento, questão de roupa, repouso, moradia. A alimentação da empresa também entra. A alimentação externa da pessoa também. Posso me preocupar com isso. É onde entra talvez o vale alimentação para dar um auxílio maior. Depois que eu tenho todas essas necessidades sanadas, supostamente eu iria subir nessa pirâmide. Então, qual que seria a minha preocupação depois que eu tenho onde comer, dormir e descansar ali, né? E ter uma roupinha legal para poder utilizar? Eu vou preocupar com a minha segurança. Eu vou preocupar com a questão da minha saúde, com a questão do meu emprego, com os recursos que eu possuo aqui da minha família. Então, se eu já tenho onde comer e dormir, agora eu preocupo um pouco com a minha saúde e preocupo com a questão do emprego também. Depois que eu tenho isso resolvido, aí eu já começo a elevar um pouco mais. Tá legal o emprego, o serviço tá de boa, tá ótimo de trabalhar lá. Comida também tá excelente, sempre que eu preciso tem pelo menos o básico, tá tranquilo, tô pagando meu aluguel, tá rodando 100%. Essas duas etapas é a hora que você começa a pensar no contexto de relacionamento, que são as necessidades psicológicas. Então você já vê o quê? Ah, esse final de semana eu queria sair com alguns amigos. Ah, esse final de semana eu queria levar fulano ou ciclano para comer alguma coisa. Nossa, esse final de semana eu queria poder viajar com a minha namorada, com a minha esposa, com meu marido, com tal pessoa para a gente ter aquele nosso momento. Então depois que você tem essas duas etapas prontas, você vai partindo para a próxima. Você vê que essa aplicação é uma aplicação real. Ninguém vai marcar uma viagem, ninguém vai marcar de sair se está faltando comida na mesa. Ninguém vai querer marcar, né, fazer todas essas peripécias se a pessoa não está conseguindo pagar o médico porque ela está doente. Então, à medida que você vai andando, você vê a lógica disso. Não necessariamente é assim para todos, porque alguns já estão na metade, outros estão no topo e alguns ainda estão na base. Então, ela é uma pirâmide que mostra bem essas necessidades e é uma das mais aceitas. Então, depois disso, você passa para a questão da estima. Como que as pessoas me veem, né? Como que eu tenho o respeito dos outros? Você começa a pensar nesse ponto. Como que as outras pessoas me enxergam? Eu sou fulano e o que que isso quer dizer? Nossa, que eu sou isso, eu sou aquilo. Então você bate no peito para dizer quem você é. Então é a sua estima com os demais. É a confiança que você transpassa para as outras pessoas. A segurança que você tem. Depois disso vai para a autorrealização. Seria o momento aonde não só
o dinheiro não importa de certa maneira mais, como você pensa na solução do que você tem, na aceitação dos fatos. É aquele momento que talvez você quer pensar no que você está deixando para o depois. É o momento que você quer andar de bicicleta, né, que tem muita gente que faz porque era algo que era seu sonho, tocar um violão, aprender a cantar, viajar porque era seu sonho viajar sempre. Então é a hora que talvez você olha mais para dentro de si. Então não tem como você ter tudo isso e não dizer que você conquistou, né, suprir as suas necessidades. Então você percebe que em cada pouco aqui você quer, você fala, nossa, realmente eu estou tranquilo com essa questão de alimento, com moradia e tudo mais, mas o meu emprego não é legal. Não ganho o suficiente. A questão da saúde também não está boa. Já está tudo isso bom, você fala, nossa, eu realmente estou preocupado só com questão de me realizar. Se o serviço está ruim, ele já afeta todo outro contexto. Se a sua vida pessoal também está ruim, ela afeta todo outro contexto. Ah, mas dizem que o profissional sabe separar as coisas. Correto. Sabe separar nas atitudes, mas isso não quer dizer que não vai implicar no seu rendimento. A gente sabe que isso implica, a gente sabe que isso tem momentos que o ser humano tem crise, não é uma máquina. Então você precisa perceber. É aquele momento que eu falei, percebeu que a pessoa não está legal? Você como líder, você como comunicador central da sua equipe, membro de ligação, deve sim apontar, mas com limite. Se você não tem o conforto para chegar, para falar para essa pessoa, olha, vamos sentar ali, tomar um café e tudo mais, você também pode falar, olha, eu vi que você não está bem hoje, não sei o que está acontecendo, mas resolve lá. Não é legal te ver assim para baixo, não é legal te ver dessa maneira. Significa que está transparecendo e a pessoa vai tomar as medidas que têm que ser tomadas. Segundo uma pesquisa que foi realizada, tá, trazendo isso já do material, sobre dentro da psicologia, fala que o desenvolvimento de equipe bem-sucedida ela vai ter 4 pontos. 4 pontos aí que toda equipe vai estar passando. Que seria a formação, tormenta, normalização e realização. Então, o que essas etapas vêm dizer para a gente? É como uma equipe, né, uma equipe que pretende se tornar bem-sucedida, ela vai se aplicar. Então, o primeiro estágio, eu vou me referir à formação. Então, é a aliança temporária. Você percebe isso na aplicação. Quando você chega dentro de uma empresa, é comum que na hora que você vai fazer a entrevista, tem algumas provinhas, algumas coisas que eles possam estar fazendo, algumas dinâmicas. Nessas dinâmicas, eles podem colocar você para trabalhar em equipe com pessoas que você nunca viu, para ver como é que você se sai, como é que é a sua atitude perante aos desafios. E aí você tem que formar aliança com quem está ali, sem ter conhecimento nenhum. Então, qual que é o primeiro ponto? Você vai ter que conhecer um pouco as pessoas, você vai ficar com aquela desconfiança, aquele medo, será que eu tinha que confiar mesmo nessa pessoa a fazer isso? Porque a gente está no momento de entrevista, ou até mesmo na execução de um projeto novo que você não conhece ninguém. Aí você fala, nossa, eu vou ter que confiar nessas pessoas que eu nunca vi na minha vida. E aí você meio que faz desconfiando. Então a produtividade é baixa, tá todo mundo se conhecendo. Às vezes ninguém fala nada porque não sabe como a outra pessoa vai reagir. Então, é todo mundo pisando em ovos. Tá no início da formação. É comum que seja dessa maneira. Depois disso, que passou a formação, você vai para a tormenta. A tormenta, como já diz, é a hora da bagunça, é a hora da tempestade. Por quê? Criou intimidade. Criou um certo vínculo, você já conhece um pouco as pessoas. É a hora que você vai começar a perceber que as pessoas elas tendem a expor mais. Olha, não tá legal isso que você está fazendo. Acho que fulano faz isso melhor, por que não deixa fulano fazer? Então começa a ter essas intrigas, começa a ter esses problemas. Então, é padrão, é etapa. É a hora que as metas têm que ser realinhadas, você tem que conversar, você tem que agir, porque senão esse conflito ele pode virar ainda um maior problema. Mas eu tenho que agir para resolver de imediato, porque não pode existir conflito? Não, também é um erro. O conflito também é um momento de crescimento. A gente vai falar disso também mais à frente. Então a tormenta, ela é necessária. Essa turbulência é necessária para que as pessoas não fiquem estagnadas, não fiquem na zona de conforto e possam se conhecer melhores ainda. É através desse gosto, não gosto,
respeito, mas não me atende. É esse momento que você vai entender os limites. Sem ele, você não vai saber qual que é o limite do próximo. Então você não pode aceitar tudo da mesma maneira que você também tem que aprender a ceder ao outro por respeito. Depois disso vem a normalização. Então, formou desconfiança, pisando em ovos, não rende muito. Vem aquela problematização, vem à tona, questão de discussão. Depois disso vai normalizar. Por que que vai normalizar? Porque a equipe, ela criou um laço. Tá tudo muito bem definido, né, agora. Tá todo mundo nesse momento. Você começa a perceber que a produtividade está indo para frente e o líder ele está mais engajado do que nunca. Então, você já começa a ver a forma de uma equipe legal. É a hora que dá gosto. Você fala, nossa, aquela equipe ali está caminhando bem. No início era tão problemática, mas é comum. Ela era problemática porque ela não se encaixava. Você não sabia o limite e você não sabia o ponto-chave de cada um. Como que cada engrenagemzinha ia fazer funcionar. São várias pessoas, né, que têm as suas particularidades em um determinado momento com um objetivo comum. Então, o conflito começa a reduzir, porque você já sabe que se você fizer certas coisas, vai gerar problema, vai gerar uma tensão, e isso é desconfortável. E também já entende como é o funcionamento, já foi explicado, o objetivo está alinhado, as metas, então as pessoas trilham e caminham de forma mais tranquila. E por último, é a atuação, que seria o final da equipe. Ela já está rodando 100%. Então ela vai desempenhar isso de uma forma contínua, ela vai estar muito bem alinhada, é a hora que você tem o melhor aproveitamento da sua equipe. É a hora que literalmente o líder ele olha e ele vê profissionais, pessoas competentes, mas para isso ele teve que passar por um momento de desconfiança, ele teve que passar por um momento de resolução e intermediação de problemas, ele teve que ver que isso estava começando a normalizar e encaixou isso tudo em bons termos, e agora vem a atuação da equipe 100%. Só que para passar por essas 4 etapas, eu preciso meio que ter um fluxo fechado com essa equipe. Então, o que, que pode afetar isso? É o que a gente falou na última aula. O absenteísmo, a insatisfação, uma peça defeituosa começa a quebrar o restante. Começa a danificar, começa a desgastar demais. Então, você tem que tentar recuperar ela, é o ideal. Se você vê que é irrecuperável, você vai ter que trocar. Só que no momento que você trocar, essa pecinha nova, ela vai passar por toda essa etapa. Só que, consequentemente, se ela for uma peça boa, ela vai se adequar rápido. Por quê? A equipe já está rodando bem. Então, a outra pessoa ela vai chegar meio sem saber o local dela, como que ela vai fazer as coisas, né? Meio sem graça de agir. Mas rapidamente ela já vai se enturmar, as pessoas vão dando dica, você vai orientando, elas vão te deixando trabalhar, confiança mútua, até ela estar rodando 100% de novo. Então é comum você fazer a alteração dessas peças ao longo disso tudo. Mas se você fica alterando todo mundo, essas engrenagens, né? Você vai alterando essas pessoas e nunca teve um encaixe bom, você nunca vai conseguir formalizar a sua equipe, porque você nunca parou e colocou ela para atuar de uma maneira correta. Consequentemente, ficaria, né, um gráfico para a gente fazer uma análise do que foi dito desse modelo. Então eu formo o meu grupo de trabalho, só que esse grupo de trabalho ele ainda não é a minha equipe. Por que, que não é a minha equipe? Porque ele está em desenvolvimento, está naquele período de desconfiança. Depois vem a hora de você colocar os limites, os boundaries, né? Então, quando eu vejo esses limites, é o momento que eu vejo qual que é o potencial, até onde cada um pode ir, até onde eu posso forçar cada pessoa e o que, que eu começo a esperar de cada um. Então, depois disso vai normalizar e eu vou ver essa equipe minha que ela é real, que ela é palpável e que ela trabalha mediante essas metas. E à medida que elas se encaixaram, que elas estão legais, que ela está rodando bem, que está funcionando, a questão agora é ela se desenvolver melhor ainda. Então ela vai adquirir a proeficiência, a experiência. Então, o que antes era visto até mesmo como um problema, como uma dificuldade, ela lida de olhos fechados, porque ela já passou por toda essa fase e ela está na maturidade completa dela. Partindo para isso, então, como que eu vou organizar a minha estratégia?
Como que eu vou planejar? Qual que é o modelo de empresa que eu tenho? É normal que as empresas vão competir entre si. Uma mesma empresa possui várias outras dos ramos. Eu não vou chegar numa cidade e só tem uma sorveteria, só tem uma loja de calçado, só tem um mercadinho, a não ser que seja uma corrutela extremamente pequena. E mesmo assim é comum você ver 2, 3 ou mais. Então existem empresas. Então quando você fala, nossa, trabalhar em tal local é ruim, talvez nas empresas que você trabalhou foi ruim. Em outras talvez não seja. Porque cada um tem um planejamento, tem uma liderança, tem uma gestão diferente. Então, você pode aplicar essas experiências ruins tanto à gestão daquele momento, porque é ela que responde, né, está representando a empresa no momento que você trabalhou também. E também pode ser política interna da empresa, que é justamente isso que a gente está falando. Por quê? O que pode ser exigido da liderança, o que pode ser exigido do coordenador, do gerente, vai mediante o objetivo e a ideia central dessa empresa. É agora que você vê por que, que tem empresa que você não cresce, por que, que tem empresa que você não tem oportunidade, por que, que tem empresa que você não consegue seguir adiante. Nossa, eu estou há 10 anos na mesma empresa, eles nunca me deu um aumento de salário, eu nunca vi melhoria. Será que você pensou nessa parte de hierarquia de cargos? Será que desde o início você mesmo não se iludiu? Você viu movimentação, expansão, crescimento? Se não, talvez o modelo dessa empresa não é adequado para o que você está querendo. Agora, se o que você procura é estagnação, ficar parado, no momento que você chegou já é bom o suficiente para você, então você está na empresa correta. Como que eu identifico isso? Analisando como é o planejamento e a gestão que está à frente dessas equipes. Então, qual que é o primeiro que a gente vê? Planejamento conservador. Ele é sempre voltado para a estabilidade e manutenção da situação existente. Então, ele vai procurar, né, fazer mudança radical quase nunca. Quase nunca. Ele está com uma equipe bem fechada, a equipe dele está ganhando sempre, os líderes já estão bem definidos, já tem todo mundo ali na sua posição. Então, raramente ele vai fazer uma mudança, raramente ele vai modificar a sua estratégia, fazer um planejamento todo mirabolante para atuar de uma maneira diferente. Por que isso? Porque uma empresa, ela queria só dar manutenção, né? Ela quer ficar no tamanho que ela está. Porque expandir gera custo. Porque se ela tiver que expandir mais, ela teria que comprar outro galpão. Ela teria que ter mais 100 funcionários. Ou pior, ela não tem espaço para crescer no local que ela está. Porque esse passo dela se tornar maior, já tem uma outra que talvez possa fechar e rebentar a existência dela. Mas existe isso? Sim, existe. Se você tem uma empresa fidelizada e você pega, de certa maneira, as migalhas, qual que seria a sua próxima jogada para você expandir a sua empresa? Pegar, né, o bolo como um todo. Só que aí já vai ter empresa muito grande. É como se uma mercearia, depois de 10, 15 anos, ela quisesse virar um supermercado. Qual que é a representatividade que ela tem? No momento que ela virar um supermercado, ela vai competir com os outros supermercados. E os outros supermercados vai ter um poder de estabilidade de muito tempo que esse supermercado agora talvez não tenha. Será que ele consegue competir e bater de frente? Se ele vê que não é possível, que ele não tem o fluxo de caixa para isso, ele não consegue, não analisou e viu que não é possível, ele vai continuar sendo mercearia, porque aí ele compete e está dentro do nicho de mercearia. Então ele não apresenta ameaça e nem está sendo ameaçado. Então tem todas as coisas aí para se julgar. Então se a empresa está travada, ela não visa expansão, ela está conservada desse modelo, a chance de você subir de cargo, a chance de você ter melhorias significativas, elas são pequenas. Por que elas são pequenas? Porque a empresa já está estipulada, ele já sabe quanto que ele fatura todo mês, as pessoas que estão definindo esse planejamento também já estão fechadas. Então, para mim poder substituir alguém ou ter uma oportunidade ali dentro, é só se um desses cabeças ou alguém quiser sair e aí vai trocar. Só que geralmente quando você vê, tem pessoa de 10, 15 anos ali já, que para você alcançar uma vaga desejada, vai ser muito complicado, às vezes até quase
impossível. Não vou dizer impossível, porque você ainda pode conseguir por mérito, ainda tem questão de graduação, estudos e tudo mais. Só que é literalmente lutar muito por pouca recompensa. Então, empresas do planejamento conservador são para pessoas que estão, né, num ponto legal. Mas é totalmente ruim? Não, não é totalmente ruim, porque imagina que ela paga o maior salário para aquela função. Então, se você chegou naquela função, essa empresa é boa para você. Se é uma empresa de assistência técnica, lá ela paga 2.500, 3.000 reais para um técnico. E as outras paga 2.200. Então lá para mim está excelente. Agora, se eu quiser virar gerente, se eu quiser virar coordenador, eu vou ter que sair dessa empresa, porque lá não tem essa vaga para mim. Planejamento otimizante. Já é uma empresa mais competitiva. Ela já tem uma ideia de que ela tem que se adaptar e inovação é um dos pontos chaves dela também. Então ela quer obter os melhores resultados possíveis. Isso ela vai pensar em utilizar melhor os recursos que ela tem. Então ela sempre vai focar na melhoria contínua, no desenvolvimento das pessoas e, consequentemente, na proeficiência. Porque não adianta eu sair expandindo, não adianta eu sair crescendo, se eu não tenho uma equipe boa que rende o suficiente para poder me garantir ali o meu meio de campo e a entrega. Então a equipe conta muito nesse planejamento otimizante, porque até para me inovar eu tenho que saber. Imagina você comprar uma máquina extremamente cara, com tudo que tem de tecnologia disponível no mercado hoje, traz para sua empresa, traz para sua equipe, chega lá, um olha para o outro, cruza os braços, fala, você mexer com isso aí? Não sei nem ligar um computador, imagina uma máquina dessa aí, que tem leitor digital, reconhecimento facial, e que só eu pego na tela e vou bater na mão para o lado e ela já vai fazendo as coisas. Não dou conta não. E ainda está em inglês, e mal sei português. Então, você tem que pensar nessas coisas. É o que eu falei, ambiente interno, ambiente externo e conhecer a sua equipe. Senão, não vai adiantar. E aí a gente tem o planejamento prospectivo, que é justamente a empresa que pensa no futuro. É uma empresa que ela vai se desenvolver naturalmente, é orgânico. Ela vem, ela começa a lutar, ela está bem embasada e ela vai ter tudo isso colocada para se ajustar às coisas que tem no caminho. Então é uma empresa que ela é bem consolidada. Você entra hoje como técnico, está lá como técnico, e aí essa empresa, a liderança dessa empresa, já vai olhar para você e falar, ó, legal, hein, você fazendo esse curso técnico aí, hoje você é um auxiliar, é um assistente, mas assim que você concluir, daqui a alguns anos, a gente vai ter uma expansão, você pode ter certeza que tem oportunidade para você aqui dentro. Tanto eles podem falar diretamente, quanto você pode ver também que a empresa está sempre expandindo, está sempre focando em melhorar, abrindo novos setores, e você percebe que sempre tem aquele painelzinho lá demonstrando, né, falando, olha, processo seletivo interno é o mais comum. E aí quando eles não acham pessoas internas, eles abrem geralmente para fora. E o planejamento, então, ele vai ser formulado sempre pensando nas pessoas, sempre pensando na equipe. Em algumas eu fico travado, em outras eu consigo melhorar, mas eu preciso estar a par com esse momento de melhoria, e no outro eu me desenvolvo junto com a empresa. Então cada empresa tem um respeito diferente, um aspecto diferente. E o que isso importa para mim? Se você está na liderança de uma empresa dessa, você precisa saber, você precisa entender e compreender disso para você não vender coisas que não vão acontecer. Como assim vender? Imagina você prometer para sua equipe que vai ter melhoria de salário, que vai vir isso e aquilo de benefício, se é uma empresa conservadora. Você está sendo irreal. Se é uma empresa que ela não visa crescimento, que ela está estagnada, ela está parada no tempo, porque meio que ou ela não quer, ou o mercado que ela está inserido impede ela atualmente, você está falando coisas aí que não condiz. Da mesma maneira que você pode apontar o dedo para alguém numa empresa e falar que lá não tem oportunidade de crescimento para ela, sendo que é uma empresa que está expandindo e tem processo seletivo interno várias vezes ao ano. Então, são coisas que você tem que tomar cuidado, porque você pode acabar se enganando e enganando as pessoas que estão abaixo de você também. Isso é crucial para você ter o melhor potencial da sua empresa. Não adianta eu vender um plano de carreira numa empresa que não existe.
que não possui. Depois de entender essa parte do planejamento, de como funciona a mentalidade de algumas organizações a respeito da sua liderança, né, da sua tomada de decisões, eu vou entrar na parte de gestão de conflitos. E aí, a gestão de conflito, ela sempre vai acontecer mediante questão de poder. Se eu posso, se o outro não pode. A partir do momento que eu acho que a minha verdade sobrepõe a verdade de outra pessoa, eu já estou num conflito. Por que eu não disse a minha verdade sobrepõe a mentira da outra pessoa? Porque para outra pessoa, ela está falando a verdade e você está falando a mentira. Quando duas pessoas, né, supostamente aplicam as suas verdades e as suas razões, vai ter esse conflito. E esse conflito, consequentemente, é você que vai ter que mediar. E um desses problemas se encontra na questão da força da liderança, na maneira que você é visto e representado como líder. Então, eu comentei sobre essa parte de liderança formal e liderança informal. E ela representa muito o poder que você tem dentro da empresa. Você é um líder nomeado ou você é um líder respeitado? É basicamente isso que você pode compreender entre formal e informal. Além disso, uma outra dica que traz Maximiano para a gente, né, um dos nossos materiais didáticos aí, é que quanto mais a sua equipe for madura, mais você foca na orientação do que na autoridade. E quanto mais imaturo for essa sua equipe, mais forte e autoritário você tem que ser. É o que a gente comentou também nas últimas aulas sobre a questão de você ser um líder. Eu sou um líder autoritário, eu sou um líder bananão, eu sou um líder democrático. Porque se eu não sei mesclar isso, se eu não sei o ponto ideal, se eu não sei sentir isso ainda, eu vou acabar estragando a minha equipe e não vou ter resultado. Se eu sou um líder autoritário demais numa equipe madura, eles não vão ter um bom relacionamento comigo, vão achar que eu estou sendo o problema da questão, eles vão se reunir, se juntar, já são uma equipe madura, vão direto no seu superior, falar, olha, retira ele, por favor, tá? Ele não está auxiliando, pelo contrário, ele é a peça, ele é a ferramenta, ele é a engrenagem que está quebrando o sistema. E aí, tchau e benção para você. Da mesma maneira que se você só orienta, não está em cima, não está embasado, não usa da sua autoridade para se relacionar e colocar essa equipe no eixo que está imatura, ela não vai render. Não rendendo, você não tem meta, você não tem objetivo e você não entrega. E aí a sua meta não é alcançada, consequentemente não vai ficar barato para você também. Então, como que eu vou pensar nessa diferença entre autoridade formal e informal? É que a autoridade, ela está de certa maneira imposta. O líder é líder e pronto, não é um cargo. O coordenador é coordenador e pronto. O gerente é gerente e pronto. O diretor e assim por diante. Então, eu tenho ela como uma autoridade. Porque ortogaram, né? Ela representa aquilo naquele momento. Dentro da empresa, ela é meu líder. Dentro da minha empresa, ele é o gerente. Aqui dentro, eu sou obrigado a seguir as ordens, respeitar ele e assim por diante. Só que essa autoridade, ela é uma autoridade de vidro. Por que é uma autoridade de vidro? Porque ela funciona dentro da empresa. E talvez nem sempre funcione. Que é um dos problemas que a gente vai ter de conflito. Quando há a insubordinação. A insubordinação é quando você é uma autoridade formal, mas não é respeitado. Agora, um líder, ele jamais vai ter insubordinação. Por que jamais vai ter insubordinação? Porque ele sempre vai estar na frente por merecimento, por crédito. Porque ele está ali porque as outras pessoas enxergam ele para estar à frente. É a naturalidade. Então, por isso que a pessoa que é líder, que ela está na liderança, que ela desenvolve essas aptidões, ela está ali por respeito. Então, não precisa ter um cargo para falar, olha, você é líder. Ele já tem isso como desenvolvimento dele dentro da empresa. Ninguém precisa chegar e falar, olha, aquele ali é o coordenador. Você já vai ver que todo mundo respeita ele de uma maneira tranquila, todo mundo conversa, dialoga com ele como se fosse uma pessoa mais comum, mas sempre com respeito. Por quê? Ele alcançou esse processo de liderança. Diferente daquele cara
que ele é autoridade formal, está ali instituído como técnico, como o segurança, como qualquer outra pessoa, mas ninguém respeita. Na frente dele, todo mundo faz, né, continência. Ele virou as costas, acabou. Ignora. Entra no ouvido, sai no outro. Então, esse tipo também de entendimento e complicação, ela vai gerar conflito na empresa. É a hora que você não vai conseguir atingir as metas. É a hora que você não vai conseguir atingir as pessoas. Ainda sobre isso, eu preciso entender o poder que isso me traz. Por quê? Ser líder me traz o poder, né, de ter essa credibilidade. Então a gente considera isso daí que ele é um poder, né, de certa maneira, legítimo. Por que ele é um poder legítimo? Porque eu te respeito. Simplesmente por eu te respeitar, eu vou acreditar nisso. Você respeita seu pai e sua mãe porque eles são seu pai e sua mãe, que aí seria, no caso, um poder até de coerção, né? Porque se eu não respeito eles, né, fica meio que errado, posso até apanhar, coisas do tipo, ou porque eles são, além, né, de ser meu pai e minha mãe, eles são exemplos, eles são isso, são aquilo, então por isso eles têm um poder legítimo de respeito. Além também de você ter o poder de recompensa. Esse é um dos piores porque quando a pessoa é vista como provedora de algo. Eu sorrio, eu faço, mas pensando sempre na recompensa. Ah, esse aí é o diretor geral, tem que dar sorrisinho, dar bom dia, porque é o diretor geral. Porque vai que uma hora ele me nota, né? Ó, fulaninho me nota. Então não é assim que funciona, mas existe, que é o poder da recompensa. Então essa pessoa ela pode liderar, ela pode estar à frente, ela pode representar uma autoridade baseada num poder de recompensa. Da mesma maneira que tem o poder de coerção, eu entendo que ela é uma autoridade, que ela vai tentar me controlar sobre o poder que ela tem naquele momento, dentro da empresa, dentro de uma família, dentro de uma sociedade, atuando dentro daquela função. Mas acabou aquela função, ela já não representa mais nada contra mim. Poder legítimo não, independente de onde ela esteja, eu vou ter esse respeito por ela porque foi conquistado. Da mesma maneira que é o poder de perícia. O poder de perícia aqui, eu vou levar em conta sobre a experiência da pessoa. Não, esse aí é um médico, ele é formado há mais de 30 anos. Ele me diz que o ideal nesse momento seria tomar esse remédio. Você vai tomar o remédio e pronto. Por quê? Ele tem toda essa base de experiência, você acredita nele pelo profissional que ele se tornou. É diferente daquele que eu sou obrigado a respeitar porque ali ele institui esse poder. Não, eu respeito porque eu sei que ele tem conhecimento, ele tem embasamento no que ele está fazendo. E o poder de referência é justamente a relação com a pessoa. Você reconhece ela como um modelo, como um líder natural, como uma pessoa a ser seguida. Então é um poder de admiração. Nossa, aquela pessoa ali ela tem umas atitudes tão legais, queria me inspirar nela, queria ser mais parecido na questão das atitudes com o que ela toma. Queria poder fazer essas coisas também que ela faz. Então não é inveja, é referência, é admiração, é diferente nesse quesito. E aí tem a questão da implicação do conflito. Vai haver conflito? Consequentemente, somos seres humanos, seres racionais, então o conflito às vezes nem sempre ele vai vir a vias de fato, né? As pessoas se estapear dentro da empresa. Não é de certa maneira racional, mas pode acontecer também. Só que para tentar lidar com essas situações, você vai ter que ter estratégia. Agir de maneira correta. Tem os pontos que você deve tomar cuidado e você tem que entregar isso de uma maneira resolvida. Então, mediar o conflito, de certa maneira, também está, né, ligado a resolvê-lo para que ele não possa vir a acontecer novamente. Se está acontecendo sempre, significa que você não está resolvendo. Por que não está resolvendo? Será que você tomou a atitude correta? A estratégia que você definiu foi a maneira correta? Então, dentro de uma equipe, sempre vai haver desavença. E as maneiras mais comuns é hierárquico e pessoal. Hierárquico é como eu disse, principalmente um dos modelos aí é a insubordinação, é um dos que mais acontece. Eu não aceito o meu líder porque ele é novato, entrou agora para liderar e eu estou há 10, 15 anos aqui, então quem manda sou eu. O que ele está falando não existe. Então esse é um modelo de insubordinação,
vai gerar conflito. Por que você não dá espaço para tentar compreender o que ele tem de experiência? Você já se coloca como o dono da razão. Ou esse líder entra e vê um novato, mas esse novato tem muita experiência em outras empresas, e aí ele não dá a credibilidade que essa pessoa deveria ter, porque ele é o novato da casa, e aí ele vai se sentir perseguido, vai se sentir caçado. Existem vários problemas aí. O líder de um setor também com problema de outro líder por achar que um trabalha mais que o outro, ou vice-versa, por turno. Tem demais dentro da empresa. Pessoal, esse pode ter tanto dentro da equipe como fora também. Por quê? Dentro da equipe a gente sabe que tem problema. Sempre vai ter. Fulaninho que não bate com fulaninha. Fulaninho que é parente de outro fulaninho, e aí por causa disso, sempre que tem festa em família, na segunda-feira cada um tá para um lado. Tem uns fanáticos por futebol na minha equipe, no dia que o time um do outro joga contra, você pode esperar. O que ganhar no outro dia vai ser aquela bagunça. Vai ficar zoando, né? Fazendo aquela algazarra até tirar o outro do sério e eles vinham discutir. Então são coisas que você já vai prevendo, que você já vai compreendendo, que faz parte do processo e que você tem que saber mediar. Procurar o quê? O ponto saudável da situação. Sempre tentar deixar isso em bons termos. E um dos mais comuns são os conflitos, né, mediante a execução de tarefas. A existência de desacordos vai acontecer. Na verdade, é bom que aconteça. Se está havendo desacordo, isso permite você ouvir. Ah, eu não vou fazer. Por que você não quer fazer? Qual que é o problema? Pontua para mim, por favor, seu objetivo a respeito disso. Eu não vou fazer porque eu acho isso, isso, isso e isso. Olha, baseado no que você está falando, isso e isso daqui não tem cabimento de acontecer. Você consegue me dar um ponto exato aonde é o que você está falando realmente é plausível? Então vai entrar numa discussão. É um conflito? É, mas é um conflito de ideia saudável. O que não pode é, eu não vou fazer. Eu mando em você, você é obrigado, eu sou o líder, eu estou em cima, não sei o quê. Então já vira briga. Eu preciso tentar entender que toda oportunidade de conflito é um ponto de melhoria. De melhoria o quê? Para deixar a situação saudável. Se está problemático agora e eu não resolvo, o copo só vai enchendo. Só vai enchendo. Esse recipiente ele pode transbordar, como ele pode estourar também. Então, dependendo do que você vai deixando acontecer, do que você não vai se impondo, você não vai tomar atitude, ao invés de você ter um desenvolvimento saudável, você vai ter algo totalmente oposto. E aí é onde chega as vias de fato. Pessoas brigam, se xingam, se estapeiam, saem desse ambiente físico ali de trabalho, às vezes partem para o pessoal, né? Te pego lá fora da empresa, na hora que sair daqui você vai ver. Então, para evitar esse tipo de coisa, você tem que fazer a resolução de conflito de uma maneira saudável dentro da empresa, que seja resolvido ali. Então, como que eu vou agir? Quais são os passos? Primeira é diagnosticar a natureza do conflito. Como que aconteceu? Ouve ambas as partes. Cada um vai ter o seu discurso, porque ambos estão defendendo a sua positividade. Qual que é o meu papel ali? Eu vou ver o interesse de cada um. O que essa pessoa tem com o objetivo de brigar com a outra, né, de discutir, entrar em conflito com ela? O que ela quer ganhar nesse ponto? Cada um quer ganhar alguma coisa. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de nada. Ela quer ganhar em questão de quê? Não, porque ela está discutindo com a outra porque ela quer que seja esse modo a ser feito. A outra está dizendo que não vai dar certo. Então vamos analisar. Só que você também tem que ser imparcial. Porque se você não for imparcial, aí a confiança da equipe vai ser quebrada. Porque eu vou entender que a pessoa que está à frente, ela vai cuidar dos dele. Você viu, ele cuidou lá, ele resolveu o problema, fulaninho saiu como errado e o outro saiu como certo. Mas também os dois é amigos, os dois saem para jogar futebol junto, os dois é isso, os dois é primo e aquilo, então sempre vai ter conversa. Para não gerar essas conversas, para não piorar a situação, o mediador ele sempre tem que ser imparcial. Então, tem que ser feito, tem que ser conversado naquele ponto. Depois disso, que eu diagnostiquei, eu vou me envolver. Não tem como eu participar disso, né, pegar uma pipoca e ficar assistindo e deixar os dois se gladiar. Eu vou ter que me envolver e eu vou ter que abordar de forma clara.
E nem sempre isso é legal, porque o outro ele vai falar, olha, tem que ser feito dessa maneira. E esse vai falar isso, 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 isso. Você vai chegar, vai ouvir os dois e vai buscar uma solução que tente satisfazer ambas. Só que para isso, nem sempre, né, 5 minutos de conversa basta. Nem sempre você vai conseguir resolver na hora. Pode ser que você precise de mais tempo. Ou pode ser que essa situação nem deva ser resolvida porque ela é problemática e você tem que tomar uma atitude de falar, olha, isso que vocês estão discutindo aqui é bobeira. Tem algum momento onde eu vou considerar isso, né, bobeira, pequena causa? Sim, tem muita coisa que é pequena causa. E aí é a hora de você tomar atitude autoritária como um líder, falar, olha, calma aí, você não está vendo que isso que você está fazendo aqui, ó, é ínfimo? Reflete nas suas atitudes. Fulano, você também já parou para ver o que você está fazendo aqui? É uma atitude ínfima também, né? Uma atitude de certa maneira até de criança. Não que você vai falar dessa maneira, mas você consegue ver. Às vezes a discussão todo dia é porque fulano chega mais cedo e aí coloca o carro estacionado para frente e fulano vai chegar depois, o outro não consegue estacionar. Então você já percebe que está discutindo por uma coisa simples. Fulano, qual que é a maneira certa de colocar o carro? É da outra maneira? Então pronto, você está caçando confusão, não está? Coloca da maneira certa. Você está vendo que você está errado. Não existe uma definição. Você percebeu que é o outro rapaz que é ruim de roda. Você não vai falar, olha, se é ruim de roda, aprende a dirigir. Mas você pode trocar a vaga dele. Falar, olha, vamos resolver isso? A partir de semana que vem, sua vaga vai ser em tal local. Você procura uma mais fácil para ele estacionar, que não precise de tanta aptidão. Coloca uma pessoa que dirige bem na vaga do anterior. Resolveu. Então, tem pequenas atitudes que você consegue resolver e satisfazer ambas as partes. Agora, o que não pode é um falar, não, mas a minha vaga está lá desde o dia que eu entrei na empresa, eu quero ela lá. Aí é hora de você falar, peraí, você quer resolver o problema ou você quer continuar brigando? Então, é nesses pontos que você deve agir, procurando a situação saudável. Por isso que você tem que escutar. Porque você tem que deixar o seu ponto de vista de lado e olhar ambas as partes. Peraí, ele está indignado por causa disso. Ele está indignado por causa daquele outro ponto. Como que eu resolvo os dois? Como que eu chego de uma maneira que eu consiga defender, né? Que eu consiga satisfazer ambos? De novo, é fácil? Não. Não, nem sempre vai dar para agradar os dois. Então, se você não consegue agradar os dois, você parte para o outro ponto, que é resolver a situação de uma maneira que a balança não pese para nenhum dos lados. Ou seja, se a solução acaba por prejudicar, que prejudique os dois de maneira igual. Já que vocês não estão sabendo, né, utilizar dessa vaga, na sombra que seja, eu vou colocar os dois carros no sol, que seja, e vocês vão, a partir desse momento, aproveitar lá, repensar nas suas atitudes. Aí você fala, nossa, mas aí, não adianta. Tem momentos que você vai ter que tomar atitudes que nem sempre é o que todo mundo espera, nem sempre é o que todo mundo quer, e que você também não gostaria. Ah, isso é abuso de poder. Não, isso é resolução de conflito. Porque senão uma hora é capaz de passar o carro em cima do outro. Segundo Tiavenato, voltando do nosso material, existe 5 partes aí, né, que você considera na hora de resolver o conflito. Então, gestão de conflito parte muito da negociação. Você tem que ser um ótimo negociador. Estilo de evitação consiste na fuga do conflito, é o que eu falei. O problema é corriqueiro. Não dá para resolver de certa maneira, porque independente do que eu faça, o problema vai voltar de outra maneira. Ou até mesmo se eu tentar resolver ele vai ser desvantajoso. Então lembra do que eu propus? Olha, ou a gente resolve isso agora, ou a partir da semana que vem, se esse problema perdurar, eu vou ter que tirar a vaga de vocês na sombra e pôr ela no sol. O que vocês preferem? Pronto. O outro ele vai ceder, vai colocar o carro da maneira correta, e o outro vai se virar para poder estacionar correto também, porque eles não querem deixar o carro no sol. Tem hora que não adianta, não dá para você agir, porque se você for agir, o problema vai ser muito maior. É como se eu falasse para você, olha, vai lá no mercado comprar uma bolacha passatempo. Com o preço que a gasolina tá, imagina, você sair da sua casa, ir lá no supermercado, andar 4, 5 quilômetros, comprar uma bolacha e voltar.
Vai falar, poxa, mas essa bolacha saiu por R$ 15. Melhor eu pedir pelo aplicativo que eles me cobram 3 de entrega e 2 da bolacha e sai 5, do que eu me movimentar até lá e voltar. Então eu posso pensar também nessa parte de não faz sentido eu agir. Estilo de acomodação. Eu vou resolver, né, o problema pequeno agora, aqueles que eu sei que dá para ser resolvido de imediato, e uma hora eu resolvo depois. Então, tá aquela briga, aquela coisa, fala, olha, seguinte, vamos resolver isso aqui, ó, esse ponto e esse ponto dá para resolver agora, esse outro, semana que vem, eu vou chegar e vou dar a minha proposta para os dois, sugiro que os dois também pensem em atitudes, em coisas que possam ser feitas para a gente chegar num senso comum. Até lá, que esse assunto está tratado e está sendo desenvolvida uma solução. Então, por favor, que não se repita o que aconteceu hoje aí na empresa, né? Se eles chegaram a discutir, gritar, que seja. Então, você já deixa os dois autuados na hora, já deixa a equipe autuada também. Estilo competitivo. É o que eu falei, tem momento que você tem que ser autoritário. Vai ter que tomar uma decisão rápida. E essa decisão, às vezes, ela é impopular. Por quê? Dentro da equipe, pode ter 5, 6, 7 pessoas. Quem está assistindo vai tomar partido na hora. Aí eles vai lá, tem 7 pessoas assistindo. As 2 estão lá brigando. 5 apoiam um lado. E aí tá todo mundo contra o outro. Então, às vezes vai ter que chegar e falar, ó, tá os dois errados, os dois tomar advertência. Ah, mas foi fulano, eu vi na hora que fulano começou, eu vi que não sei o quê. Amigo, tá os dois errados. Independente do momento que eles poderiam estar certo, partiu para isso, partiu para aquilo, começou a discutir, começou a baixaria, tá os dois errados. Então, os dois para minha sala, os dois vai tomar advertência. Entendido? Nossa, mas não quero mais assunto, morreu aqui, tá resolvido. Entenderam? Os dois, advertência, na minha sala, vamos conversar agora e saber o que aconteceu. O restante, volta para trabalhar, por favor, porque aqui não é show nem coisas do tipo. Então, por favor, senhores, voltem para o local de vocês de trabalho, que eu, com os dois eu resolvo. Entendidos? E aí você sai e vai resolver. Compromisso. Então, é o momento. Aceitar as perdas e ganhos para todos os envolvidos. É a hora que você fala, olha, você vai ter que abrir mão disso, você vai abrir mão disso para que os dois possam resolver o problema. E o estilo de colaboração. Ó, já que vocês dois estão nesse problema todo, por que vocês dois não se juntam e resolvem uma situação melhor? Porque você está falando para mim que tem que ser feito isso, ele está falando que tem que ser feito aquilo, vocês não conseguem juntar essas duas ideias em uma só, não? Qual que seria o ponto em comum? O que a gente precisa para fazer as duas acontecer? Se for possível, é uma situação de ganha-ganha, é uma situação de vitória para ambos os lados. E aí, a responsabilidade é dos dois. Então, eles vão se empenhar nessa situação. Mas lembrando, em alguns momentos, tá, essas propostas têm que ser em situação mais saudável. Se já está com problema, é a hora talvez de você ter um estilo aí um pouco mais competitivo, um pouco mais autoritário. Complementando a gestão de conflitos, eu preciso ser um bom negociador. Se eu não saber negociar, se eu não ter atitude, se eu não saber o momento exato de agir, o momento exato de dar corda, o momento exato de acreditar, o momento exato de corrigir, eu vou perder aí a noção do que está sendo realizado e aí eu posso acabar, né, prejudicando a minha equipe como um todo. Então, o que eu preciso ter, né, para desenvolver e ser um bom negociador? Então, a base que a gente tem aí, trazendo o nosso material de consulta de novo, ter um bom relacionamento interpessoal. Aquela pessoa sempre disposta, sempre aberta. Não, vamos resolver. Bom dia. Como estão? É simples. Tratar o ser humano bem. Boa habilidade de comunicação. Para alguns, não é fácil. Mas isso você desenvolve. Você vai aprendendo a maneira de se portar, a maneira de se comunicar, né? Saber o tom da palavra. Como eu disse, você pode chegar para a pessoa e falar, nossa, mas você é burra, hein? Você pode chegar e falar, ô amigão, tá errado, cara. Tinha que ser feito assim. Você não compreendeu? Da próxima vez pode me perguntar, beleza? É porque quando você erra, acaba gastando material aqui, fica ruim para você, fica ruim para mim. Pode me perguntar se é o menor problema que eu venho e te ensino todas as vezes. São atitudes diferentes. O que você não pode ser tomado é pela ira. Ter boa postura, apresentação, saber respeitar. Na hora de você tentar negociar, é ver o que é crucial para cada um. O que cada um não abriria mão. Então você não vai jogar a negociação
num ponto onde você sabe que aquele fulano não vai abrir mão e nem no outro. Senão você nunca vai conseguir resolver. Ser proativo. Então você tem que buscar a solução. Você vai ter que tentar resolver. Não é, eles discutem sempre. Não, sempre foi assim. Amigo, nesse sempre foi assim. Uma hora dá um problema muito grande. É o que eu falei. É um copo. Uma hora ele transborda, uma hora ele racha, uma hora ele explode. Você não sabe o dia que vai ser a gota d'água para alguma pessoa. Então, o que você puder resolver para ela, resolve. Você está na liderança. Você tem que cuidar dos seus. Ser criativo, ter novas ideias, trazer nova solução, pensar fora da caixinha, tentar ver de um ângulo, né, de uma perspectiva que as outras pessoas não estão vendo. Até porque quando você está com raiva, você está grilado, é como se você usasse aquele tampão de cavalo, você só olha para frente aqui, ó, só olha para o problema. Então, você não pode cair na pilha dos demais. É hora de você abrir e ter uma visão geral. Talvez dar um passo para trás e olhar tudo de uma maneira mais ampla. E saber planejar. Ter o hábito de planejar sempre, enxergar os objetivos. Não agir por impulso. Nossa, vamos fazer uma festa aqui, não sei o quê. Calma. Por que a gente tem que fazer uma festa? Não, que é aniversário de fulano. Fulano gosta de festa. Ele vai estar aqui nesse dia? Será que ele já não marcou com a família? Ele pode comer bolo? Ele pode comer doce? Porque senão, às vezes você cai no inconveniente. Então, isso são pontos, né, metas, estratégias que você vai tomando, que é reconhecimento. Tudo isso daí é base de partir de dados. Pessoal, sobre gestão de conflitos, sobre esse material aplicado até o momento, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram complementar? Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Se quiser desmutar o microfone, falar no chat, pode ficar à vontade. Então aí, deixaram de fundo aí. Não, quando você tá falando aí, boa parte que o senhor está falando aí acontece comigo lá no serviço. Mas com a questão dos liderados ou você liderando? Questão dos liderados. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar? Tá aberto, pessoal. Vamos participar. Vamos interagir. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, está todo mundo tranquilo, esse material está bem explicado e apresentado para vocês. O nosso momento da aula está encerrado por aqui. Agora eu vou pedir para que vocês preencham o nosso formulário. Tem uma perguntinha lá só, e ela é a respeito da pirâmide de Maslow, né? Então só voltar aqui rapidinho para que vocês não fiquem perdidos aí sobre a atividade de hoje. Só uma pergunta. E aí eu quero saber para vocês sobre a sua visão. Na sua reflexão aí, qual que é o ponto da pirâmide de Maslow aí que se encontra hoje, que você se encontra hoje, que você se adequa, fazendo uma autoavaliação. Aí você pode pensar como um todo, qual que seria o ponto aí de melhoria, né? Em qual etapa que você está e o que você procura depois. Então, vocês vão me responder, vou enviar o link lá no nosso grupo do WhatsApp e contabilizo a participação e presença de vocês hoje. No mais, então, muito obrigado a todos, uma boa noite, bom descanso e não esqueçam de fazer o nosso pós-aula aí. Boa noite, professor André. Boa noite, bom descanso.